Boa noite a todas e a todos que nos assistem. Mais uma quarta-feira, estamos aqui com o nosso programa Engenharia Predial. É com muita satisfação que a gente traz as informações destinadas aos síndicos, aos gestores de condomínio, a engenheiros, tudo que é relativo à gestão condominial, a parte de engenharia predial, nós tratamos aqui. Como sempre, agradecendo aí a participação e a disponibilidade que o Sérgio Craveiro nos traz de estar aqui nesse programa. Ele que é o CEO do TV Síndico Online, presidente do CONASE, Confederação Nacional dos Síndicos, e com isso a gente tem a oportunidade de estar divulgando o trabalho aqui do Espírito Santo para todo o país, uma vez que esse programa atinge a todos os estados. Agradecer a presença do Átila Frois, da Frois Tech Tecnologia, que nos dá a honra da sua presença, e também ao José Eduardo Diorce, que aí eu vou tomar a liberdade de falar sempre Eduardo, porque eu acostumei com Eduardo e fica mais fácil. O Zé Eduardo é da Praia Forte, empresa de portaria virtual, e nós vamos tratar nesse programa, seria a parte 3 daquilo que nós já vimos tratando, toda a parte de tecnologia na gestão, né? Trazendo aos síndicos informações que possam facilitar a sua vida nessa área de gestão condominial. Nós vamos falar basicamente de portaria virtual, automação de portões, vídeo monitoramento e tudo aquilo que é correlato a esses assuntos e, obviamente, o portfólio das duas empresas que estão aqui para nos atualizar sobre essa tecnologia que está disponível no mercado e que, com certeza, gera economia e uma facilidade e segurança para todos os síndicos e gestores condominiais. Também, como a gente repete sempre, a questão da inspeção predial, né? É fundamental que todos os síndicos, todos aqueles que estão envolvidos na gestão condominial, fiquem muito atentos à questão da inspeção predial e também da manutenção predial, né? Nós vamos falar aqui de diversos tópicos que são correlatos à manutenção predial, e isso é fundamental para a segurança, para a valorização da sua edificação. Amanhã a gente vai estar postando no nosso Instagram, né? Engenharia Ceoto, @engenharia-ceoto, uma matéria, um material sobre alguns prédios de Vitória, onde a manutenção, isto é, a segurança está sendo colocada à prova, né? Todos sabem, e a gente tem repetido muito aqui, que o prefeito de Vitória, o Pasolini, juntamente com a Câmara, aprovaram há poucos dias uma alteração na lei que tornava obrigatório a inspeção predial. E, com isso, dificultaram e estão colocando muitos dos moradores, das pessoas de Vitória que utilizam principalmente o centro de Vitória em perigo, né? O risco a gente costuma usar sempre, mas o Código Penal fala em perigo, e isso é crime. Eu fiz um material hoje, por coincidência, eu estava passeando no centro de Vitória, vi alguns prédios em que me deixou apavorado. Eu parei o meu trabalho para registrar essa situação, e amanhã a gente vai estar divulgando e demonstrando para todos aí o quanto é irresponsável essa lei aprovada pela Câmara de Vitória. Bom, mas voltando ao nosso tema, portaria virtual, tecnologia, pediria ao Átila para fazer as suas apresentações, né? Se passar um breve currículo, se você quiser, falar sobre a sua empresa, e já na sequência explicar para a gente o que a gente tem de tecnologia disponível, né? Essa questão da portaria virtual já é uma novidade, né? Muitos dos síndicos ainda têm dúvidas sobre mudar ou não para a portaria virtual, mas a gente já tem novas tecnologias que já
dão mais segurança e a gente pode estar demonstrando aqui para os síndicos. Correto, Átila? Exatamente. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, juntamente com o Eduardo, trazendo essas orientações para os síndicos, administradores também, que é o público deste canal. Então, é muito interessante a gente trazer orientações de segurança. Nós temos visto aí constantemente roubos acontecendo dentro de condomínio, invasões programadas, inclusive pessoas que planejam tanto a ponto de vir de outros estados praticar esse crime aqui no Espírito Santo, né? Eu, naturalmente, nascido em São Paulo, uma parte da infância lá também, e é normal a gente ver lá na televisão, toda vez que você liga a TV, alguma notícia relacionada a roubo a condomínio. E a gente via isso muito pouco aqui no Espírito Santo. E nós que somos do segmento, a gente acompanha o mercado e a gente fica o tempo todo atento, né? E dá as orientações para o cliente de forma que ele não tem que esperar acontecer para tomar alguma iniciativa. E, naturalmente, a gente acompanhando isso no mercado, tem 3 casos recentes, mas quentíssimos, onde desses 3 casos foram pessoas que vieram de outro estado praticar este tipo de furto aqui no estado, tá? Alguns deles, inclusive, a portaria foi aberta com uma facilidade, onde o porteiro abriu, mas eu não quero, nesse caso aqui, dizer que a culpa é do porteiro, porque como que está acontecendo, como é feito os treinamentos, qual ferramenta os porteiros estão recebendo, tá? E por que eu digo isso? Porque eu gosto de falar sobre as soluções de segurança e o que a gente estuda muito sobre isso, é que muitas vezes também o porteiro tenta colocar o trabalho dele da maneira correta, tá? E às vezes ele é repreendido pelo próprio morador. A gente viu nesse roubo recente que aconteceu em Vitória, uma moça nova, cerca de 18, 19 anos, bonita, né? E aí, ou seja, eu já vi vários casos, o Eduardo deve ter visto também, casos de o porteiro tentar seguir o procedimento, perguntar ali a pessoa, ele não tem obrigação de conhecer todo mundo e falar qual é o seu nome, qual é a sua unidade, eu vou checar, e muitas vezes ele acabar sendo repreendido, que até não perder o seu emprego, né? A gente tem um vê caso recente, inclusive, né, Átila? No Rio de Janeiro, um porteiro foi destratado por um médico francês, inclusive, exatamente porque estava fazendo o seu trabalho, né? Exatamente. Então, eu sempre friso que não adianta simplesmente investir em tecnologia, se não investir em educação, é o que nós estamos fazendo aqui agora nessa live, né? Exatamente. Outra situação também, o Eduardo pode fazer um trabalho magnífico, maravilhoso, fazer uma bela de uma implantação de um sistema de portaria remota e os moradores não cumprirem ali com o processo, com os protocolos de segurança. Eu costumo parafrasear como você comprar um belo de um carro de luxo e não conduzir ele de maneira correta, um super esportivo, você vai bater com ele, vai provocar um acidente e vai colocar pessoas em riscos, né? E a Froistec, né, é uma empresa de segurança eletrônica e por isso nós não atendemos clientes que não têm contrato conosco. Por quê? Porque uma vez que a gente atende um condomínio, cuida da manutenção do portão eletrônico, cuida da manutenção das câmeras, do alarme, controle de acesso, nós estamos acompanhando esse cliente tendo um histórico daquilo ali. E, naturalmente, uma vez a gente está na convivência do condomínio, eu digo sempre para o meu time, nós temos que estar sempre um passo à frente, dando orientações aos síndicos, inclusive um documento chamado orçamento, que é, mesmo sabendo que o síndico não vai aprovar, mesmo sabendo que não vai passar no conselho, mas vimos algo sério, crítico, pode colocar em risco a segurança das pessoas, orçamento. Orientações que a gente dá aos síndicos. Síndico, você está nos assistindo aqui, pega esse orçamento, você sabe que não vai ser aprovado. Ah, é uma manutenção de um alarme de incêndio, ou é uma manutenção de um portão eletrônico, passa para frente. Por quê? Porque a partir daí, a empresa cumpriu com o papel dela de dar as orientações de segurança, de recomendar, o condomínio passa a ter ordem de grandeza, de investimento, seja curto, médio, longo prazo, ou até mesmo nunca, mas já passa a ter ordem de grandeza. E nesse caso, o próprio síndico, ele já está guarnecido porque ele buscou solução e apresentou para o condomínio, né? E a empresa também, se alguém um dia vir colocar em xeque ali a administração do síndico, ele tem um documento chamado orçamento para dizer,
Está aqui, pessoal, o documento, o orçamento, apresentei, infelizmente não foi aprovado, né? Exceto... Átila, deixa eu só te interromper um minuto. Só para corroborar o que você está falando, na verdade, mais recentemente, em programas que estão disponíveis no nosso Instagram, @engenhariaceoto, vocês podem buscar lá um programa que nós fizemos com o Dr. Wander Andrade. Ele é um advogado criminalista de São Paulo, que atua na área de condomínios, né? Ele deixou claro uma situação que evolui esse raciocínio seu. Por quê? O síndico, quando ele se limita a levar algum projeto, alguma reforma, alguma manutenção a uma AGE para aprovar e não é aprovado, ele às vezes acha que ele cumpriu o papel dele. Mas o que nós aprendemos com o Dr. Wander é que o Código Penal ele determina também como crime a omissão. Então, independente de ter aprovado ou não o orçamento numa AGE, o síndico ele tem a obrigação de atuar, ele tem a obrigação de fazer, por exemplo, como você está citando aí, uma manutenção de um sistema de pressurização. Ele levou o orçamento, não foi aprovado. Se o prédio pegar fogo, a pressurização não estiver funcionando e morrer alguém, ele vai ser responsável criminal por aquilo. Então, é importante que os síndicos fiquem atentos às suas responsabilidades, tá? Deixa eu só continuar te interrompendo mais um minutinho. Nós temos aí uma pergunta do senhor Jonildo Malta. Ele não disse de que estado mas provavelmente seja de fora. Ele pergunta sobre o Instagram da Ceoto, que eu comentei, o @engenhariaceoto, está aí na tela, e pergunta também sobre a lei de Vitória, que foi alterada. Também temos todo esse material no nosso Instagram, mas a lei é a 9.418, ela é de 2019, ela tornou obrigatório o laudo de inspeção predial e agora, poucos dias atrás, a Câmara apresentou um projeto de lei que acabou aprovado de uma forma muito estranha e o prefeito também, mais estranho a mim ainda, sancionou a lei e alterou essa obrigação de um laudo de inspeção para uma manutenção, para um plano de manutenção, manual de uso e operação, isso é o termo que a lei usa. Ora, manual de uso e operação, todo mundo que já comprou carro na vida sabe, é obrigação de quem fabrica, né? Então, nesse caso específico da edificação, obrigação das incorporadoras, e isso acabou tumultuando muito o mercado. Átila, segue aí o raciocínio. Peço desculpas pela interrupção, mas era importante pontuar isso. Perfeito. E você pontuou exatamente algo interessante relacionado à obrigação de manutenção, porque tem coisas relacionadas, inclusive, a riscos externos, ou seja, um alarme, isso pode não ser uma obrigação, mas uma vez que a empresa o condomínio recebeu orientação, olha, é importante você colocar um alarme, porque o ladrão pode entrar por aqui, porque isso é uma ameaça externa, né? Agora, eu já vi situações do síndico falar, por exemplo, mas o conselho não aprovou. Aí, quando o assunto é alarme de incêndio, ou seja, exemplo, às vezes o síndico não sabe, mas um prédio que tem um sistema de escada pressurizada, está lá na norma técnica NBR 14880 e no Espírito Santo, no Corpo de Bombeiro Militar NT 10 de 2010. Todo o sistema deve ser colocado em funcionamento semanalmente, e destrinchando mais a norma, que toda essa manutenção tem que ser realizada por profissional qualificado e habilitado para isso. E aí sim nós estamos falando de uma ameaça interna, onde ela pode ameaçar externos. Exemplo, se um sistema deste não funciona, o prédio pega fogo, as pessoas podem morrer asfixiadas, porque a escada é o ambiente onde ela vai entrar para se evacuar e sair segura. Agora imagine esse sistema funcionando de forma errada e muitas vezes jogando fumaça lá para dentro, né? Ou até mesmo nem acionar. Então, se esse sistema, conforme normas técnicas, ele requer uma manutenção semanal, ela tem que ser seguida. E há síndicos que não têm essa orientação e fica sabendo e toma cuidado para colocar isso, e aí já não é mais uma questão de conselho ou morador aprovar ou não, porque isso é uma responsabilidade civil e criminal, onde isso é citado lá dentro de ambas as normas, né? Tanto a NBR quanto a NT do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo.
Então, ele pode responder por isso civil e criminalmente, mas independente de papel, de crime, eu acho que tem que pensar na família, né, que dorme ali, nas famílias que dormem ali dentro do condomínio. Então, esse é um dos temas. Mais uma vez, te agradecer aqui por participar desse programa e levar conteúdo, deixei um pouco dessa nossa apresentação aqui, e dentro disso, só no ano de 2021, nós conseguimos, na ordem aí de uns 2 milhões de indenização para cliente nosso. Veja só, o condomínio contratou para a gente realizar a manutenção. Mas está lá no código 12, no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que o fabricante, o importador, o projetista, todos esses são responsáveis, independente da culpa, pela importação, instalação, tudo. Porém, lá no mesmo artigo, ele diz que a empresa de manutenção ela também é responsável independente da culpa. Ou seja, alguém projetou, construtor, importou, instalou, mas agora a minha empresa foi contratada para realizar a manutenção. E se eu ver e omitir, ou por falta de informação, ocorrer algum sinistro, eu passo a partir daquele momento a ser responsável independente da culpa. Então é fundamental que a gente esteja atento, não só a entender da técnica, das normas e também das leis, para levar esse conteúdo para o nosso cliente, para proteger as famílias, não é isso? Exatamente, Átila. Duas observações importantes para corroborar tudo que você está dizendo. Primeiro ponto é o que eu repito sempre, senhores síndicos, fazer uma manutenção e não registrar esta manutenção é a mesma coisa que não fazer, ou é quase a mesma coisa. Então, tudo isso que o Átila está falando na questão de teste semanal, ele precisa ficar documentado, registrado. Você precisa provar que, em caso de um sinistro, a manutenção ela foi feita e você está isento de responsabilidade em função daquele sistema, né? Também é importantíssimo tudo que ele está dando de exemplo prático aí, e a gente repete constantemente, né? E, de novo, a alteração da lei meio que tenta maquiar uma situação. Por exemplo, a lei do consumidor determina que é responsável pela edificação, é responsável pela construção o incorporador. Então, se o incorporador, ao entregar a edificação, ele não cumpre com a correta execução do seu trabalho, isto é, o sistema de pressurização, como exemplo que o Átila acabou de nos dar, ele não funciona. Como é que o síndico vai saber se ele não for testar? Vai esperar pegar fogo para poder descobrir que ele não funciona? Infelizmente, é muito tarde. Então, exatamente o laudo de inspeção predial é um contrato bem feito de manutenção da sua edificação que vai lhe dar a certeza de que o seu sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico ele está funcionando em acordo com as normas. Aí você leva esse assunto da forma que o Átila colocou às incorporadoras, a resposta é sempre a mesma. Nós temos o alvará do Corpo de Bombeiros. Senhores síndicos, alvará de Corpo de Bombeiro não é garantia de que o seu sistema funciona. Tomem isso como prática, tomem isso como atenção. Não fiquem ouvindo respostas prontas de incorporadoras que só tentam enganar os seus consumidores. É crime isso, e isso deve ser atentado. Bom, mas vamos lá. Eduardo, nós falamos demais aqui, esquecemos de você. Brincadeira. Fica à sua vontade para fazer as suas apresentações e da sua empresa e sua, por favor. E aí, pessoal. Boa noite, obrigado por estar aqui, Cioto, meu amigo aí, o Átila, profissional de verdade, gente, nessa área aí. Pode acreditar no que ele está falando, que é bom e funciona. Agora, me permite colocar algumas coisas aqui. Eu vim falar sobre alarme de intrusão e portaria virtual. Alarme de intrusão, gente, cabe em qualquer tipo de prédio, seja com quantos moradores, apartamento for. E é muito bom vocês terem um alarme de intrusão. Você sabe que, por exemplo, eu não estou aqui para vender pânico, não. Porque, por exemplo, eu sabia que, por exemplo, nós temos muito pouco problemas com invasão de prédios orquestrados. O que nós temos, de verdade, é problemas com moradores de rua,
que no dia que tiverem políticas para tirar mendigo de rua, morador zero, nós vamos ter mais portão quebrado, bicicleta roubada, fio, relógio. Esses problemas realmente são, assim, insuportáveis, tá? E sem fim, tá? E de difícil solução. Desculpa. Então, não estou aqui para vender pânico, porque nós moramos num estado maravilhoso no que tange a segurança, sequestro, invasão de prédios orquestrados, que nem a mídia coloca aí, vendendo pânico, e o pessoal fica apavorado e, né? E é aquele... Ai, meu Deus. Nós estamos aqui para vender o seguinte, gente. Onde cabe portaria virtual? Tem prédios que não cabem. Não adianta vocês quererem fazer economia. E onde cabe? Tem lugares que cabe que você economiza, assim, 100% cabe. E tem lugares que só 50% cabe. E tem lugares que só 20% cabe. Não adianta o síndico querer implantar para poder baixar o custo. Entendeu? Então, isso, na prática, eu posso falar. Hoje eu vou falar para vocês o quê? Não sei se eu falo rápido, tá? Vocês me corrijam aí. Tá? Olha só. Um edifício com 10 andares e um por andar, nós estamos falando em 10 moradores. Um porteiro, ele não tem grande importância. Então, a portaria virtual ali vai caber 100%, ok? Temos que ter um porteiro, sim, no horário administrativo, de 8 horas. Esse camarada, ele não vai atender portaria nunca. Ele vai auxiliar nas correspondências, nas manutenções, né? Bomba, caixa d'água, portão, um treinamento especial. Vai funcionar redondinho. E o alarme de intrusão, beleza? Aí cabe um prédio, 10 andares, mas com 4 moradores por andar, já dá 40. Então, gente, o porteiro se faz necessário, sim. Não é aquele quadro de 8 horas, não. É 12 por 36. À noite, pode ficar só no alarme, que a portaria virtual ela vai atuar de forma bacana à noite. É mais tranquilo, nós temos o alarme de intrusão e isso basta para a gente. Né? iFood, isso... A portaria virtual atende com grande eficácia. Num prédio maior, gente, pode ter portaria virtual só para cuidar dos interfones externos, né? Mas o porteiro se faz 24 horas no local. A presença do homem é fundamental, principalmente hoje que a gente vive uma cidade dos mendigos, né? Um dia, repetindo aí, tá? Eu sou meio repetitivo, política zero de moradores de rua vai solucionar 90%. Nós temos capacidade de fazer isso, tá? As pessoas parecem que se divertem com com os mendigos na rua, com os moradores. Isso me entristece profundamente, porque isso é droga, é roubo e tudo. E não preparei muita coisa para vocês, não. Eu estou à disposição de vocês para responder perguntas. Ok. Eduardo, obrigado. Só ressaltando, Eduardo, na verdade, não seria exatamente o morador de rua, né? Porque eu acho que o que mais gera risco para os condomínios seriam essas pessoas que fazem o transporte de coleta seletiva, vamos dizer assim, né? Que andam com aqueles carrinhos pelo meio da rua, porque essas pessoas é que ficam atentas ao movimento dos condomínios, né? É ali que sai o cabo, o fio, né? O cobre que é roubado. Então, eu acho que, na verdade, são essas pessoas, né? Porque generalizar o morador de rua, você tem aqueles que efetivamente vivem de doações, vivem de situações mais... problemas psíquicos e outros mais, né? Mas, efetivamente, eu acho, pela minha experiência que eu tenho, é que a gente tem problema mais com essas pessoas que fazem esse transporte, que, na verdade, acabam se ocultando por trás de uma coleta seletiva ou alguma coisa nesse sentido para fazer os roubos, né? Mas, como o Átila também bem colocou, né, nos últimos dias nós tivemos situações muito críticas, né, onde efetivamente ocorreram, sim, um grupo, pelo que dá no noticiário, pelo que fala a imprensa, vindo de fora, né, programado para fazer
grandes assaltos, né? Nesse da Mata da Praia, salvo engano, inclusive torturaram, eu ouvi hoje a entrevista do delegado informando que houve, inclusive, tortura, né? Pegaram uma idosa, torceram o dedo dela para obrigar que ela falasse onde estava, né? E esse acesso acabou sendo facilitado por uma situação que, teoricamente, poderia ter sido evitada, né, no meu entender, né? Vocês são especialistas. Aí, Átila, eu lhe pergunto, você tem uma nova tecnologia que se agrega a essa situação, né? Você poderia explicar para a gente como funciona? Legal, e até pegando o gancho aí do que o Eduardo falou, tem condomínios que se aplica a portaria remota, tem condomínios que não se aplica, e tem condomínios, principalmente desses que não se aplicam, onde tem um volume maior de moradores, onde precisa ter ferramentas para poder auxiliar ali no trabalho do porteiro, né? Então, primeira coisa que a gente já falou, primeiro, orientação. Então, o porteiro precisa seguir ali os protocolos de segurança. Eu venho sempre trazendo dicas aí no nosso Instagram, no @Froistech, né? O Instagram da Froistech Soluções, para trazer principalmente orientações, tá? E também o tempo todo analisando o mercado, a gente vê uma evolução tecnológica monstruosa. Nós temos um laboratório aqui na empresa de testes de tecnologias, né? E aí, com isso, a gente começa a entender o cenário. Então, por exemplo, imagina que naquele condomínio, vou citar esse que está quente, está recente, tá? Essas imagens rodando aí em várias mídias, e se ali tivesse um sistema de controle de acesso. E, naturalmente, agora a gente tem implantado muito sistema de controle de acesso, inclusive facial. Então, imagina que aquela moça chegasse ali, olhasse para o sistema de controle de acesso, e aí a porta simplesmente não abria, porque a gente viu que aquela porta abriu sem ela nem tocar no interfone. Então, a partir daí, o que ela teria que fazer? Tocar o interfone. E o porteiro seguir ali os procedimentos. Então, antes da tecnologia, e é um prédio que quer porteiro, vai manter porteiro, tem um volume maior, orientação. Nas orientações, inclusive, que eu falo com os porteiros, eu falo assim, rapaz, imagine o seguinte, aquele morador gente boa, ele torce para o seu time, ele vai na padaria de manhã, ele volta trazendo pão de queijo para você. E você trabalha na escala 12/36. De um dia para o outro acontece uma merda. E tem uma liminar, esse cara não pode mais entrar no condomínio. Ocorreu uma agressão, algo do tipo. E aí você tem um sistema de controle de acesso aqui no condomínio, que os moradores chegam, olham, botam a biometria e entra totalmente. Mas aquele cara é o gente boa que traz pão de queijo para você. Na hora que você vê, você vai lá, pum, já abre o portão para ele, porque isso acontece. Esse cara sobe e comete um crime lá em cima, um assassinato. Nós temos casos assim no Brasil. E aí, como que vai ficar a sua consciência? Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, autoescola, vai aprender a dirigir, quando a gente vai de acordo com a atividade, é mostrado para a gente fotos, vídeos de acidentes para mostrar o que pode acontecer se a gente for imprudente. Através da metáfora, eu mostro para o porteiro e também para os próprios moradores, por isso que todos os condomínios que a gente atende, eu peço para participar das assembleias, nem que seja ali 10 minutinhos, trouxe um assunto de segurança, tchau, agora continua com os outros assuntos. Porque o primeiro ponto é orientação. Não só do porteiro, mas também dos moradores. Porque eu também já vi casos do porteiro seguir o protocolo, e aí um morador, porque atrasou, demorou a se cadastrar, ficou enrolando e quis tratar o porteiro com ignorância. Então, ali até eu mesmo escrevi ali para depois para o síndico, informando que o porteiro seguiu o protocolo correto, mas infelizmente ele foi literalmente humilhado ali pelo morador. Pronto, houve as orientações, agora vamos partir para os protocolos de segurança e equipamentos de segurança, onde desde a venda de um sistema de segurança ao processo de implantação tem que acontecer as orientações. Aqui na empresa, por exemplo, nós temos um time de marketing interno, a gente não utiliza agência, porque é o seguinte, o que vocês veem de marketing da Froistech na internet por aí, isso é tempo ocioso, porque a gente investe a maior parte do nosso tempo de marketing produzindo conteúdo para quem é nosso cliente. E naturalmente eu educo o meu cliente, ele se sente, ele vê a nossa proximidade, a partir daí ele começa a replicar. Trazendo as soluções de segurança, vou cortar para essa câmera aqui, para mostrar um equipamento de segurança, por exemplo, um sistema de controle de acesso facial. Então, com essa solução, seja
com porteiro ou sem porteiro. O morador vai chegar, vai olhar, e aí ele vai ter o seu acesso liberado. Uma outra solução simples para um prédio que tem porteiro, voltando para essa câmera, a gente está vendo ali uma tela logo aqui em cima, simplesmente um sistema CFTV para condomínio, onde fica aparecendo ali o rosto, ele fica fazendo um reconhecimento do rosto de todo mundo. E logo quando ocorreu esse roubo recente, eu recebi no meu WhatsApp aqui fotos de gente roubando na região, a gente recebe isso o tempo todo, e eu vejo no condomínio lá uma foto de um rosto de uma pessoa impressa no papel A4 na portaria, com a orientação para o porteiro ficar atento àquilo ali, dando essa responsabilidade para o porteiro ter que reconhecer para tomar uma ação. Agora, quando eu pego essa imagem e eu coloco na lista negra de um equipamento de segurança, quando aquela pessoa chegar lá na frente do condomínio, seja ela de máscara ou sem máscara, o sistema vai reconhecer e vai gerar um alerta para o porteiro. Uma outra situação que esse sistema faz, por exemplo, eu sou um morador cadastrado. Quando eu chego e olho, acesso o portão, a câmera está lá quietinha, normal. Mas quando chega um visitante ou qualquer pessoa que não esteja cadastrado no banco de dados ali do sistema de controle, essa câmera começa a piscar. Então, é um detalhe simples, mas que já mostra ostensividade, já mostra que aquele ambiente é seguro, a câmera está chamando a atenção. Ela joga uma exclamação lá para o porteiro, para ele ficar atento. Feito isso, pronto, eu tenho um porteiro orientado, eu tenho um morador orientado, eu tenho um sistema de segurança sendo bem manipulado, e isso eu estou dizendo de um condomínio de porte que precisa ter o porteiro. E aí o que eu vejo que acaba acontecendo, tá? É que o condomínio com uma solução dessa implantada, e aí alguns condomínios agora vão falar condomínio com 80 apartamentos, 40 apartamentos ou 10 apartamentos. Com um sistema de segurança bem implantado, o que o morador percebe? Ele chega a pé, ele olha, o portão abriu sozinho para ele. Já não foi mais o porteiro. Aí o interessante, o condomínio tem uma clausura. Ele passa agora na próxima porta, também a porta abriu. Ele chega de carro, ele aperta o controle remoto e ele acessa a garagem. Já não foi mais o porteiro que abriu para ele. E agora, vai que ele está numa situação de risco, o próprio acionamento do portão de garagem também tem um botão de pânico, que ele aperta, e um time numa central de monitoramento, num ambiente seguro, com ar-condicionado, frio, consegue tratar aquela demanda de emergência. E na hora que ele aperta o botão de pânico, também todos os moradores via aplicativo recebem aquele evento. Opa, um morador pediu socorro. Abre a câmera do acesso. Se tem algum morador para sair, opa, não vou sair agora não, deixa eu olhar nas câmeras aqui. Eu posso ser abordado no corredor. Então aí sim a tecnologia começa a ajudar os moradores. Desde que eles saibam que pelo menos no prédio tem essa tecnologia. Porque muitas vezes o prédio implanta, mas isso não é nem repassado para os moradores. Só quem sabe é o síndico e o conselho, né? Beleza, então o morador começa a perceber que tudo está funcionando fluido, sem ele depender de ninguém. Aí é a hora que o condomínio, opa, tudo funciona bem? Vamos pensar agora em portaria remota ou um sistema de portaria autônoma? Porque muitas vezes o condomínio vem procurar uma empresa como a minha ou como a do Eduardo com um objetivo, ele quer economizar. Sim, e quando o cliente chega aqui, querendo economizar, cliente, calma. Nosso objetivo é te entregar segurança. Fizemos todo o projeto, te entreguei segurança, funciona. Agora sim é a hora da economia. Porque a pessoa que já chega com o pensamento de economizar, aí tem uma brecha ali que ela vai ocorrer uma intrusão. Ela não vai querer colocar aquele sensor ou aquela ação porque ela quer economizar. Então esse não é o nosso público. Então com esse tipo de solução, a gente consegue resolver esse tipo de problema. E o que nós estamos vendo agora, você estava falando, por exemplo, de catadores e tal, são os roubos das portas das lixeiras. Né? Então, por exemplo, dentro desse aparato aqui que a gente faz alguns testes, foi uma solução que a gente desenvolveu para evitar também, está acoplado aqui, quem quiser algum momento vir aqui ver, assistir, entender como funciona, um aparato de prevenção para evitar que a sua lixeira, que a porta da sua lixeira seja roubada, né? Então, tem muitas coisas fantásticas
que isso pode ser implantada no condomínio. Primeiro ponto, condomínio que tem porteiro. Ajudar o porteiro, porque depois ir lá, falar que o porteiro trabalhou de forma errada, mas se o cara não recebe um treinamento, se foi lá, contratou, eu trabalho de porteiro, coloca aqui na portaria, não treina o cara, na hora que o cara vai fazer o trabalho correto, vai lá e ainda briga com o cara, não prepara ele, não dá uma câmera de qualidade, às vezes o interfone do condomínio, porque eu vi falando assim, mas nem falou no interfone, mas e aí? Será que estava funcionando? Será que tinha uma manutenção? Né? Então, antes de julgar, é primeiro analisar o cenário e apresentar, tem que ser democrático, né? Bom, acredito que eu expliquei bem. Qualquer dúvida pode ir perguntando aqui, as perguntas que podem estar surgindo aí também na página. Deixa eu só responder, então, uma pergunta aqui. O William, Centro de Tradições Nordestinas, salvo engano, é Rio de Janeiro, né? Ele diz que assumiu o condomínio há pouco tempo, né? E que tem inúmeras não conformidades. William, a minha recomendação para você é contratar um engenheiro capacitado, experiente, para que faça um laudo de inspeção predial. O laudo de inspeção predial é o instrumento necessário para você conhecer a sua edificação. É ele que vai dar condições de você saber quem é responsável por cada uma das manifestações patológicas que ele vai identificar, e é ele que vai te dar uma perfeita noção de como começar a atuar, né? Não adianta, muitas das vezes... desculpa, São Paulo, desculpa. Que no Rio, salvo engano, também tem uma, né? Mas eu acho que no Rio já não é prédio, o Rio acho que é uma área livre. Bom, mas voltando, é exatamente o laudo de inspeção predial que vai te dar todas as informações do que você deve fazer, o grau de criticidade, o quanto é urgente corrigir essas patologias e, obviamente, uma relação de prioridades, né? Os pontos relevantes, como a gente chama na norma, a sequência que você deve atacar e corrigir essas situações. Então, é fundamental para você ter um laudo de inspeção predial e elaborado por um profissional qualificado, né? Desculpa os demais, mas a gente vê muito profissional elaborando laudo sem nenhuma experiência de construção. E você, infelizmente, não consegue ter identificar a causa de uma patologia se você não tem uma qualificação em engenharia, se você não construiu vários prédios. É fundamental que você possa ter essa informação, tá bom? Átila, voltando ao seu sistema de reconhecimento facial, como é que funciona, por exemplo, eu tenho um prédio, sou proprietário de um prédio onde tem o sistema funcionando e eu vou receber um convidado, considerando aí que o porteiro não tem essa informação, como é que funciona isso dentro do seu sistema? Perfeito. Uma das soluções é ter um sistema gerenciando esse controle de acesso, onde o morador passa a ter um aplicativo. E uma vez que ele vai receber ali um convidado, ele vai no aplicativo e ele já pode enviar um link para o convidado dele se cadastrar ou ele mesmo já cadastrar esse convidado. Detalhe, quando ele encaminha esse link para o convidado dele, se o convidado reencaminhar esse link, ele perde a validade, ele já não consegue. O sistema já criptografa de uma forma que ele vai perder ali o valor se ele for compartilhado. A partir daí, então, vamos considerar um condomínio com um porteiro, tá? O convidado dele, quando chegar, que ele olhar no sistema de reconhecimento facial, o sistema vai ser parametrizado conforme o regimento interno do condomínio. Então, já vai aparecer lá na tela do porteiro que aquela pessoa é o fulano de tal que vai no apartamento X. Agora, digamos que ele não quer que esse convidado fique na rua. Então, eu posso parametrizar o sistema que quando o convidado chegar e olhar, vai abrir o primeiro portão. E ele consegue ter acesso ao primeiro hall, ele fica ali dentro da clausura. E quando ele olhar para a segunda, agora sim vai depender da liberação do porteiro. Então, quando chega o convidado num prédio que tem essa solução, ele já chega filtrado, tá? E aí já acelera o processo. Olhou, pronto. Quer ver uma situação? Imagina um prédio, está rolando uma festa, você só pode colocar 20 pessoas na sua festa, aí o morador entrega lá uma listinha escrita de caneta, aí depende tanto do porteiro ter até que entender
aí tem lá várias pessoas, até, às vezes até com nome repetido. Então a pessoa vai sair lá e vai dizer assim, eu sou o Maurício. Ele vai olhar para o nome Maurício, ele não tem uma foto, ele não tem nada para saber que é o Maurício e vai deixar entrar na festa. Aí daqui a pouco chega um outro lá e fala, eu sou o Maurício, é que eu saí para fumar um cigarro. Que ferramenta o porteiro tem para ter esse controle? Né? Então, esse é um dos detalhes. Agora vamos para uma situação de um condomínio que não tem porteiro. E aí, por exemplo, nesse caso, eu falo da minha solução, que é a solução de portaria autônoma. Então, no meu caso, minha solução não é portaria remota, não é portaria virtual. Portaria remota virtual já é com o Eduardo, né, Eduardo? E a minha solução é a solução de portaria autônoma, né? E aí, isso aí já é para algo onde você identificou que aquele prédio não tem a necessidade de ter um porteiro ali. Eu já tive caso de receber síndico aqui querendo colocar portaria autônoma ou virtual no condomínio. Eu perguntei quantos apartamentos tem lá? 300. Falei, cara, não rola. Não rola. Entendeu? A gente tem que ser muito sincero. E aí, a solução da portaria autônoma. A gente já sabe que o morador consegue entrar com controle remoto. O morador consegue entrar agora pela parte de pedestre simplesmente no facial. Agora ele precisa de uma solução para ele atender o convidado dele. Aí já na nossa solução, então digamos que o morador mora lá no 501, tá? Quando o convidado chega lá e ele já recebeu o prévio cadastro, mas digamos que ele mora no 501, mas o evento está acontecendo no salão de festa que fica lá embaixo. Então o convidado dele vai chegar, vai olhar no facial, vai ter acesso até ao ambiente do salão de festa. Se eu tenho alguma porta controlada que limita o acesso ao elevador que iria para os apartamentos, esse convidado já não consegue mais, porque ele não tem autorização para ir. Mas digamos que o convidado que chegou agora nem recebeu o cadastro nem nada. E ele chegou lá e tocou 501. Mas o morador não está no apartamento. Esse morador está lá no salão de festa. Quando ele digita 501, toca lá no apartamento dele, na cozinha dele, como acontece com qualquer sistema de interfone. Só que instantaneamente também está tocando no celular dele. E ele está lá na churrasqueira, está com o celular no bolso, vai sentir vibrar. Ou seja, encurtamos o processo e ele já atende instantaneamente pelo celular. E se ele não atendeu, a esposa ou o esposo vai conseguir atender também, porque vai tocar em 2 celulares além do interfone. Atende, checa quem é, aí, ou seja, eu não tenho uma terceira pessoa checando quem é o próprio morador, e aí ele é que dá o acesso. E aí isso pode acontecer, imagina num prédio com uma portaria presencial, porque às vezes o pessoal fala, não com portaria virtual, não vou colocar aqui porque é isso e aquilo. Agora vamos falar de uma portaria presencial? Primeiras coisas, quando não há treinamento, eu não quero deixar de dizer que portaria X é boa ou é ruim, tá? A maioria do problema acontece quando a falta de treinamento ou a pessoa descumpre o protocolo. Eu digo que quando cai um avião, você vai checar se foi falha humana ou falha mecânica, né? Então, tivemos um caso, salvo engano, em 2017, que 2 aviões na Alemanha se chocaram, e por falha humana, porque a máquina falou, mude a rota, aí a torre de controle deu outro comando. Por segundos, os aviões chocaram. A partir dali, foi definido que nesse tipo de ação é para seguir a máquina. Então, por isso, seguir a máquina. Então, por isso que acaba a máquina tomando conta de muitas coisas, porque o humano ou não recebe treinamento ou não dá valor ao treinamento que ele recebe. Agora vamos falar, Cioto, que você recebeu um convidado na sua casa. O seu prédio tem porteiro presencial. E, nesse caso, digamos que ele não estaria treinado. E o seu convidado foi lá e Instagram, aniversário, sei lá o quê, postou. Mas o bandido, quando ele quer uma oportunidade para ele entrar no condomínio que ele já sabe, é simples, lá no Instagram, bota o sininho, começa a seguir os moradores do condomínio, e às vezes ele quer entrar em outro, ele não quer entrar no seu, ele quer entrar em outro, tá? Mas ele tá te seguindo e ele marcou para tudo que você postar, ou que alguma pessoa que frequenta a sua casa postar, chamar a atenção dele no sininho. Aí imagina que a pessoa que foi lá na sua casa saiu, acabou, o churrasco saiu, despediu de você e foi embora.
Mas essa pessoa, o bandido que quer entrar no seu prédio, está observando. E ele chega na portaria e fala assim, olha, eu sou fulano, eu estava aqui agora que eu preciso voltar lá no Cioto. Quem está dizendo para você que a pessoa que estava na sua casa quer voltar é uma terceira, é o porteiro. Você deixa ou não deixa entrar, sendo que essa pessoa acabou de sair da sua casa? Só que nesse caso não é a pessoa, tinha alguém planejando ali. Você vai deixar entrar. Mas aí essa pessoa subiu e ela não foi para o seu apartamento, porque quem subiu foi um bandido, foi roubar outro. Então tá vendo como a brecha, a operação pode colocar em risco? Agora, digamos se essa pessoa chega lá, toca, e ela toca no seu apartamento. E ela fala, ô senhor, eu voltei aqui. Primeira coisa que você já estranhou a voz. E você pega o celular, abre o aplicativo e olha, opa, não é. É um perigo. Você não vai abrir. Então, muitas vezes, quando você tira alguma pessoa do processo, você, além de encurtar, você agora tem mais segurança. Feito isso, agora sim, o resultado é a economia. Porque quando você investe em tecnologia, você tem um custo mais alto inicial, que é o custo de curto prazo, que é investir na tecnologia. Mas o payback, ou seja, o retorno desse investimento, ele é curto. Tem prédios que precisa fazer um investimento em cerca de 60, 70, 100 mil. Eu fiz um recente que deu 180 mil. Mas tem prédio que já tem muita coisa. Tá, dá para aproveitar a maioria dos equipamentos. E às vezes com 20, 30 você já implanta uma solução. Mas vamos fazer uma conta bem alta. Vamos fazer uma conta de 190 mil. E qualquer síndico que esteja nos assistindo aqui agora, vai lá, olha, checa a folha, o seu custo operacional, e olha que você tem 14 salários, você tem salários, mais déficit terceiro e contratar mais alguém para cobrir férias. Pega isso, todo esse custo, divide isso, e você vai entender quanto que você gasta por ano. Entre 180, 190, 200 mil. Agora, aí ainda assim, você precisa arrumar mais um dinheiro, seja 30, 40, 50, 100, para implantar um sistema de segurança no seu condomínio. Porque mesmo tendo porteiro, você precisa dar condição de trabalho e segurança no seu condomínio. Agora imagina você pegar 100 mil, 150, e vou colocar um número alto, 200. Me fala agora uma aplicação que você pega 200 mil, divide pelo número de morador, aplica agora, e que daqui a um ano você já recuperou esses 200. E que daqui, ano daqui para frente, todo ano você está economizando 150, 190, 200 mil. Me fala que aplicação é essa. Só que detalhe, não é simplesmente a economia, mas a segurança. E aí, com segurança, agora sim você tem resultado. E o próximo passo é na hora de escolher quem vai implantar essa segurança. Porque uma outra coisa, senhor, é o seguinte, as pessoas buscam economia, contratam, às vezes, empresa ou outra, que às vezes existe um mito, uma preocupação com isso, porque, infelizmente, existe muito aventureiro e um mercado não regulamentado, tá? Sim. E aí a segurança, ela não está somente no equipamento, mas ela está também em quem executa isso. Hoje, temos um caso que está rodando, onde um profissional de pintura caiu de 3 metros de altura e morreu em um motel aqui na Grande Vitória. Sim. Então, será que os profissionais que estão ali executando aquela atividade, porque o cara que vai instalar uma câmera, ele vai subir numa escada 2, 3 metros. Será que ele tem preparação para isso? Quando você vai fazer uma instalação num elevador, o profissional está preparado para isso? Espaço confinado. Então, orientação aos síndicos. Não só habilidade de instalação. Quando o síndico vem aqui, eu mal falo de câmera, alarme, porque isso é simples, um monte de gente pode dizer que faz. Mas o processo por trás disso, a empresa tem um plano de saúde ocupacional, os profissionais têm EPI para executar isso, porque às vezes o condomínio pode ir lá investir, sei lá, 50, 100 mil num sistema de segurança, aí a empresa está lá implantando, naquele momento um funcionário dessa empresa sofre um acidente e cai, e agora? O condomínio é corresponsável. Vai cair na conta do condomínio, sem dúvida. Por isso que nós só atendemos também mediante contrato, onde lá no meu contrato está dizendo que toda a responsabilidade trabalhista, tudo relacionado ao meu funcionário é minha,
desde emissão de notas fiscais, FGTS, tudo está lá dentro do contrato, né? E também o profissional está preparado para executar aquilo ali. Então, não a gente fala de câmera, fala de alarme, mas tem todo um contexto por trás disso. Ok. Eduardo, dá para a gente uma ideia de custo dessa implantação de uma portaria virtual? É óbvio que vai ficar sempre em função do tamanho, mas pelo menos para os síndicos terem pelo menos uma ordem de grandeza. E a outra pergunta já agregada a essa esse custo é compra dos equipamentos, é alocação dos equipamentos, a possibilidade de financiamento. A gente tem, inclusive, o próprio Sérgio tem acesso lá a bancos que funcionam hoje com financiamento exclusivo para condomínios, né? O próprio Acashme, que é uma empresa do Grupo Cirela, é o banco do Grupo Cirela, ele está disponibilizando recursos para condomínios a juros muito baixos. Qual é a modalidade de financiamento que vocês usam e qual é uma estimativa de custo que vocês têm para isso? Senhor doutor, foi importante você falar nisso, tá? Olha só, eu vou falar para você que tem muitas formas de pagamento, mas a importância de vocês adquirirem o equipamento é muito importante para o condomínio, sabe por quê? Porque os condomínios, muitas vezes, eles aceitam aquela modalidade de eu coloco tudo. E eles ficam escravizados pelo mau serviço através de um contrato de 3 anos. Pô, não precisa disso. Os equipamentos estão muito fáceis de ser adquiridos pela internet, são universal. Eles, por exemplo, servem para mim. O equipamento do Átila, lá, quando ele está lá com... Ele é pormenor, né? São muitos pequenos detalhes que, juntando, faz com que a segurança fique bem perto do 100%, né? Então, agora, optar para aquelas empresas que colocam o equipamento e te dá aquele contratinho de 3 anos e você depois não consegue cancelar com aquelas empresas, isso me deixa muito triste, tá? Muito triste mesmo. Vemos a possibilidade de comprar direto dos fornecedores, discutimos qual o melhor equipamento, que muitas vezes a biometria não se encaixa, o sistema de leitor facial realmente, hoje em dia, está o melhor sim, né? Não tem falha, né? Muitas vezes a pessoa trabalha com algum produto químico, não tem biometria, aí joga o tag na janela ou deixa debaixo da planta. Isso acaba matando a segurança da gente, entendeu? Então, importante, síndicos, né? Para e pensa. Não tem almoço de graça não, tá, gente? Vamos discutir o projeto, vamos discutir o equipamento e a forma de comprar. Vocês podem comprar diretamente com o fornecedor. Nós estamos aqui para fazer uma prestação de serviço que ela está sendo avaliada diariamente. Não serve, não gostamos, não falhou, troca. Troca de segurança. Comprar o equipamento, seja ele qual for, prédios que vai optar por equipamento, outros não podem, tem que ser maior. Às vezes não cabe, por exemplo, uma antena, né, no prédio, porque não tem aquele bolsão para o carro entrar, né, fica muito na rua, então você tem que usar o controle remoto mesmo, mas pode ser um controle remoto com pânico, que nem o nosso amigo já falou. Ele é muito bom, ele falou sobre tudo. Nós vendemos tudo, tá, gente? Mas não... Na verdade, a gente não tem nem muito interesse em ganhar dinheiro. Nós, da portaria virtual, nós estamos subsidiando os equipamentos. Olha, eu te vendo mais barato, você não precisa ter um contrato de 3 anos comigo. Um contrato de 6 meses, então, já que é subsidiado. Agora, contratos que nem se fala no mercado. De 3 anos, de 4 anos, porque eu botei meu equipamento, isso está dando justiça. Eu fico triste. Equipamento, prédios grandes, com potencial, muito fácil negociar no mercado, vários bancos, e optando para ser escravo, para não querer gastar nenhum tostão com nenhum equipamento. Não vou se estender, não, porque quem gosta de conversar é o meu amigo Átila aí. Ok, Átila. Átila, no seu caso, os equipamentos são comprados ou locados? Eu pergunto pelo seguinte, a gente tem a sensação de que equipamentos modernos, né, tecnologia nova, ela acaba
ficando ultrapassada com um período muito curto, né? E, obviamente, esse trabalho é um trabalho de anos, né? Então, se o condomínio hoje investe num equipamento que vai ter, em 2 ou 3 anos, essa tecnologia está superada, não seria melhor eles fazerem a locação? Como é que você Claro que não, faz senhor. isso no dia a dia? Claro que não, senhor. Sabe por quê? A gente tem experiência no mercado que com 5 anos tem que se trocar tudo mesmo. Pode-se fazer um upgrade, entendeu? Trocar fio, trocar tudo. Mas 5 anos de segurança é uma eternidade, cara. É muito bom para o prédio. A economia aí, ó, na ponta do lápis aí, você vai ver que com 3 anos você já está pronto para botar um novo equipamento do melhor que tem. E qual é o melhor que tem? A empresa de segurança vai te falar das novidades tecnológicas. Mas um equipamento que você compra hoje, ele fica 5 anos no prédio sem dar nenhum problema. Nenhum problema. Ok. Átila, como funciona aí na sua empresa essa tecnologia? Aqui a gente procura ouvir o cliente, né? Entender a necessidade dele. E, na maioria dos casos, o cliente adquire. A gente mostra as contas para o cliente, tá? E aí, como o Eduardo falou, apresentamos ali uma solução de investimento e muitas vezes, dependendo do tamanho do condomínio, vai pegar aquilo e vai dividir. Ele vai pagar em leves parcelas e hoje, como você citou também, existem os bancos onde o condomínio pode parcelar isso e rapidamente ele implanta e começa a ter ali o seu payback, seu retorno em cima disso, né? Mas também se o condomínio fala assim, eu quero alugar, nós também alugamos, tá? Esse exato momento nós estamos com uma implantação de uma solução para um condomínio toda alugada. E naturalmente, como o Eduardo citou, qualquer empresa precisou alugar, primeiro porque aí já nós pagamos, né, Eduardo, nossos fornecedores, os equipamentos em no máximo 3 vezes, né? Você precisa ter caixa para poder suportar essa operação. E aí a gente compra esse equipamento e agora o tempo médio de retorno de um sistema alugado, isso aqui já olhando o meu cenário, é em média de 2 anos. Então imagina você implantar um sistema locado para um cliente e ele vir a cancelar esse contrato dentro de 6 meses ou 1 ano, né? Então, com certeza, na solução locada, o cliente ele vai ficar preso no contrato, porque é inviável para qualquer empresa colocar ali um equipamento locado onde ela espera um retorno, que é médio prazo, ou seja, a empresa começa a ter lucro, provavelmente somente depois de 2 anos. Se o cliente quiser encurtar esse prazo, naturalmente o valor do aluguel vai subir, porque o retorno da empresa vai estar atrelado àquilo ali, né? Mas, infelizmente, a gente vê aí empresas que não têm preparação para isso, aluga, prende o cliente no contrato, daqui a pouco não é entregue o que foi combinado e o cliente ainda assim continua preso no contrato. Já numa solução onde o cliente adquire os equipamentos, nós também só atendemos mediante contrato de manutenção. A gente mora aqui numa região de praia, maresia, taca, os equipamentos precisam ter uma boa manutenção, tá? E aí a gente acompanha o comportamento do cliente dando orientação, porém o cliente pode cancelar o contrato a qualquer momento, né? Por quê? Porque nós não queremos que o cliente fique preso a nós por conta de um contrato. Então, se ele adquirir os itens, fechou o contrato conosco, nós temos uma carência ali de 3 meses, os primeiros 3 meses, porque imagina, você começa a trabalhar, implantar, tá educando, e nesse meio tempo troca de síndico, né? Então, 3 meses é o tempo de adaptação. Depois desse período de adaptação, o cliente cancela a qualquer momento, sem multa, sem nada, e vida que segue. O que não é normal acontecer conosco, graças a Deus. Mas com isso eu deixo claro para o cliente, opa, a partir desse momento você é um cliente Frostec, né? Então, você não vai ficar preso conosco por conta de um contrato. Mas o cliente que escolheu alugar, naturalmente nós vamos entregar o melhor resultado, o melhor produto, mas sim, ele vai ficar preso em um contrato, porque hoje nós temos eu posso ter um ótimo relacionamento com o síndico atual. Mas a gente sabe das brigas políticas que acontecem dentro dos condomínios também, né? E aí entra um outro síndico com outra visão e aí já quer acabar com tudo e a empresa precisa ter uma segurança jurídica do investimento dela que está ali dentro, né? É isso aí. Mais dúvidas? Então, estou à disposição. Sim, claro. Átila, a gente... existem empresas de segurança, né,
pelo que a gente vê nas informações, na literatura, empresas de segurança que hoje têm câmeras que conseguem identificar, por exemplo, numa barreira proteção externa, né? Havendo qualquer interferência, ela substitui até a barreira física, né? Ou melhor, aquele alarme que a gente tinha. Isso já é usado por vocês? Esse já é monitoramento, realidade. ele já é feito através de câmeras, não sei, mais inteligentes que conseguem enxergar? Isso, são câmeras inteligentes. Consegue monitorar Nós temos essa... a interferência? Desculpa, acho que nós estamos tendo um problema de sinal. Acho que você me ouve? Estou te ouvindo bem. O seu vídeo deu uma travada, mas aqui está tranquilo. Isso. Tá. Então você citou, por exemplo, sobre solução. Desculpa. Deu uma embolada. Posso continuar? Pode ficar à vontade. Beleza. Então você citou sobre solução de câmeras inteligentes, inclusive com linha virtual, cerca virtual, tá? E essas câmeras têm uma inteligência tão fantástica, a gente utiliza elas em alguns clientes, inclusive. Você imagina um local onde eu posso ter um acesso em um sentido, tá? Exemplo, eu tenho um portão de entrada ou eu tenho uma área de lazer que a minha preocupação é que alguém pule de fora para dentro do condomínio. Mas é normal naquele ambiente, durante um churrasco ou outro, os moradores se apoiem ali. E ali seria o ponto ideal para colocar uma barreira, tá? Nesse tipo de situação, nós temos câmeras que a gente cria uma linha virtual, então a câmera ela funciona como se fosse uma barreira, e a gente diz o sentido que ela vai atuar. Ou seja, se o sentido for de dentro para fora, pode ser alguém se apoiando. E naquele ângulo de apoio, ela não vai 100% atravessar a linha. Mas quando ela é de fora para dentro, o sistema atua. Quer ver outra situação simples que essa câmera atua e que, assim, é fantástico para a segurança e proteção da vida? A gente pega uma piscina e a gente cria uma barreira em volta da piscina. E aí, toda vez que alguém for em direção à piscina, ela gera um evento e avisa na portaria. Isso vai ajudar o síndico em duas situações. Primeiro, o horário de uso daquele espaço. Vai notificar para ele que o espaço está sendo usado fora do horário. Mas numa outra situação também, pode ajudar um porteiro. A gente viu um caso de que uma criança estava se afogando e o porteiro correu, isso foi na Serra, inclusive, ele não tinha esse apoio de tecnologia lá. O porteiro correu e salvou a vida daquela criança. Foi pura sorte, né? Muitas vidas talvez não foram perdidas por falta de uma solução como essa. Então, imagina, ali foi sorte. Então, avançou aquela área, às vezes o condomínio tem uma piscina infantil, avançou aquela área, gera o alerta, opa, atenção aqui. Passou fora do sentido, opa, alerta aqui. Outra situação, eu falei com vocês que o morador, numa solução nossa, ele tem um controle remoto que ele acessa a garagem. Numa situação de risco, ele aciona o pânico, né? Isso via controle. Sim. Mas vamos lá. Imagina um condomínio agora que é grande, tem um sistema de controle de acesso por tag e o bandido quer entrar no condomínio, seja para roubar sua residência, seja para roubar alguma outra residência. E detalhe, tem muito caso aí também de ex-marido, ex-namorado que só quer dar um jeito de entrar para arrumar confusão. Eu vi uma situação no prédio que era o ex-sogro que estava lá querendo arrumar confusão, chegou com a faca lá. Então, não é só questão do roubo. Mas imagina que numa dessa, o carro do morador foi roubado ou o morador foi sequestrado em direção ao próprio condomínio. Vimos casos como esse já. E se o seu carro tem o tag, você vai indicar o que vai acontecer? Vai entrar. E às vezes você tá ali sequestrado, cara. É você que tá dirigindo. E o cara tá com a arma ali na sua costela. E aí, que ferramenta você vai ter para pedir socorro? Como você vai chamar a atenção? Porque na hora que você indicar com tag, como acontece conosco no pedágio, vai abrir. Então, com essa solução de câmeras, pode ser criado vagas específicas ou caminhos específicos onde os moradores são orientados ou passar por aquele caminho ou estacionar naquela vaga específica.
que aquela vaga é uma vaga de pânico, ou aquela rota, como condomínios horizontais de casas, passou por ali, alerta. E a partir daí a câmera vai detectar pelo caminho que você fez que você está pedindo um socorro. Naturalmente, não adianta só colocar a câmera. Quem recebe o evento, seja moradores por aplicativo ou porteiro, tem que estar preparado para tratar essa situação. Há algum tempo atrás, a gente implantou isso num condomínio, e todos os condomínios, quando a gente implanta, a gente pede para participar de uma reunião de assembleia e informamos, pessoal, se vocês utilizarem essa solução de forma errada, vocês estão cometendo um crime, porque isso é um trote eletrônico. E nesse caso foi a situação do controle remoto. E o que aconteceu? A moradora estava com a criança entrando em convulsão. E ela teve o gatilho e lembrou ali, ela segurou e pediu a solução de pânico, tá? Com isso, o porteiro atento percebeu, um condomínio grande, volume, ali é um condomínio que não tem jeito, tem que ter porteiro, e ele atento percebeu, correu e conseguiu ajudar essa moradora. Ou seja, o intuito da solução foi para o morador estar numa situação de risco, perigo, um sequestro, que seja, pedir socorro, né? Mas ela estava numa situação de perigo, que nesse caso era a vida do próprio filho. Ela lembrou, teve o gatilho, utilizou e conseguiu ali ter o primeiro suporte ali do porteiro na hora. Dali ela correu para o hospital com a criança. Então, sempre, quando eu recebo síndicos aqui, eles falam, eu quero colocar um tag no meu prédio para controlar o acesso e tal. Mas eu falo assim, por quê? Essa é uma pergunta importante, mas por que você quer? Porque meu vizinho colocou no prédio dele, mas por quê? Qual é o objetivo? Você quer controlar carros ou você quer controlar pessoas? E muitas vezes a gente vê a turma oferecendo um equipamento ou outro, exatamente porque aquele equipamento é mais caro, e naturalmente quando você vende um equipamento mais caro, a sua margem de lucro é maior. E no nosso caso, o objetivo não é vender produto, assim como o próprio Eduardo falou, o objetivo dele não é vender produto. Quando a gente dá condição de compra para o cliente, orienta o produto correto, o cliente confia na gente e a gente passa a ter longevidade dentro desse contrato, né? E aí, com isso, a gente orienta o cliente o que é ideal e correto para a segurança dele, para a segurança das vidas que estão ali. Então, vai ter prédio que eu vou dizer, olha, aqui é melhor você usar essa, não é qualquer controle, tá? Porque esse controle que a gente utiliza, digamos que alguém tenta clonar. Se alguém tentar clonar, o sistema gera um alerta que alguém tentou clonar o controle. E ele é inclonável. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser pensado. Agora o cliente fala, Átila, a vida dos moradores do meu condomínio estão protegidas. Eles conseguem acessar via controle remoto. Conseguem pedir socorro em caso de um sinistro. Mas eu estou tendo outro problema. Estou tendo um problema que os moradores estão entrando com um veículo não cadastrado. Aí sim é uma solução que resolve com o tag. Olha só. Ok, Eduardo, pois não. Olha só, nós da área de segurança, eu te falo assim, com muita propriedade. Algumas tecnologias de embarcada em câmera, a gente não recomenda. Por exemplo, no caso da piscina, da garagem, né, uso indevido, pode até funcionar a demarcação eletrônica, né, com a barreira, né? Agora, na área de intrusão, por mais dificuldade que tenha de você passar a tubulação, o cano, as barreiras de 4 fechos, de 8 fechos, elas são infalíveis, tá? Porque, de outra forma, depende de condição de luz, entendeu? Então, tipo assim, nós precisamos de recomendar as barreiras com fio na área de intrusão. Confiar na tecnologia de câmera para intrusão, nós estamos reprovando isso. A área de detecção de face, de reconhecimento de placa, isso é formidável, tá? O que o Átila falou, da porta que não pode ser aberta, porque na área de reconhecimento de placa, a gente trabalha a luminosidade com refletores, né? Na área de estacionamento também. Agora, na área de intrusão, a gente precisa todo um sistema com um no-break muito bom, com as barreiras, com os cabos, com a bitola de cabo, muito bem alinhadas as barreiras. E outra coisa, a barreira não pode ser só um ofendículo, não. Ela tem que estar acompanhada dos sensores de presença para acompanhar o deslocamento do meliante, verificar na câmera se ele passou na zona 1, na zona 2, na zona 3, se ele quebrou a sirene, entendeu? Eu não confio, não recomendo a tecnologia
de barreiras em câmaras para a área de transição. Volto, né? Posso debater isso com o nosso amigo depois, fazer, né? Em loco, que nós já colocamos e falhou. Agora, as barreiras bem alinhadas, eu te falo que o cara vai ter que passar igual um gato, voltar igual um gato, logo lá na frente tem que ter um sensor. Eu tenho centenas de vídeos de você não pode falar moradores de rua, né? Essa redundância. Redundância a gente aprendeu que nunca foi muito correto, né? Sempre comete injustiça. Mas o Murphy fala, se existe a possibilidade de dar errado em um ponto, ele vai dar. Vocês se cuidaram com isso. Então eu falo, vamos utilizar as barreiras e os sensores. Eles são nota 10 para a segurança. Alguma coisa aí? Okay. Átila, algum comentário? É importante exatamente fazer como o Eduardo falou, ter a estratégia de segurança por um profissional que estuda. Como a gente citou, a gente tem um laboratório aqui na empresa onde absolutamente qualquer produto só vai para o mercado depois de testado, né? E aí, preferencialmente, muros, barreiras, infravermelho. E aí, como eu citei naquele exemplo, olha, aqui não dá para colocar uma barreira infravermelho porque os moradores apoiam o braço aqui. Não tem como. Vai ficar desguarnecido? Eu tenho alguma outra chance? Vamos buscar outra chance. Na situação da piscina, né? É possível trabalhar esse alerta utilizando a tecnologia da câmera, fazendo esse trabalho. Então, principalmente, preferencialmente, em ambientes controlados. Outra coisa que o Eduardo falou também, bom que não deixa perder o gancho, é quando a gente vai falar de controle de acesso por placa. Eu falei que chega assim, de falar, eu quero colocar um tag. Mas por quê? Porque achou legal, porque viu na TV, ou viu no prédio do vizinho. Fantástico, mas de acordo com uma determinada aplicação. Aí tem prédio também que fala assim, eu quero colocar um leitor de placa. Se ele não tiver associado a um outro sistema de segurança, eu não quero ensinar bandido aqui não, que o bandido sabe o que eu vou falar. Clona-se placas que rouba carro. Agora imprime uma placa aí agora, num papel A4, e aponta para um prédio que tem um sistema de controle de acesso por placa e não tem algo a mais associado. Vai abrir. Eu participo de todas as feiras de segurança possíveis. Então, recente, eu estava na Exposec, a maior feira de segurança da América Latina. Tinha lá uma empresa, inclusive, apresentando soluções de reconhecimento de placa. O que ela estava usando? Um ACM com adesivo de uma placa impressa. Se estava abrindo para um ACM de um adesivo de uma placa impressa, se eu imprimir a placa do seu carro, não vai abrir? Então, o que acontece? Como que a situação do controle por placa deve ser utilizado? Átila, implantei o tag no meu prédio, mas o morador está dando um jeitinho de arrancar o tag e colar em outro carro. Ou eu tenho um controle de acesso por controle e um morador está passando o controle para outros moradores acessar o condomínio. Agora sim, a gente vai colocar um sistema de reconhecimento por placa, porque às vezes o morador dá esse migué, né, de fazer isso. E o que acontece? Quando a gente cadastra no controle de acesso, digamos lá, cadastrei unidade Honda Civic preto, placa X, pronto. Aí o morador foi lá e comprou um Corolla vermelho e deu um jeito de arrancar o tag. Ou não avisou, ele usa controle. E agora, toda vez que ele entra com aquele tag, vai estar aparecendo um outro veículo. Aí é importante, o prédio que tem porteiro está atento para que esse morador, aí o condomínio tem que ter essa documentação de que isso é um desvio de regra do morador, para poder, olha, morador, você deu um migué, arrancou o seu tag, passou para outro veículo, isso prejudica a nossa segurança. Mas para ser mais assertivo ainda, e já bloquear ele onde ele nem vai conseguir entrar, a leitura de placa. Por quê? Embicou, o tag leu, atracou o primeiro relé. Mas para o segundo relé atracar, que vai liberar o acesso, ele precisa reconhecer a placa. Olha, a placa não está de acordo com o tag, alerta. Portão não abre e avisa o porteiro. Então, a solução tecnológica ela tem que ser aplicada com muito estudo e de forma a resolver o problema, não simplesmente enfeitar. A gente falou isso sobre câmera, sobre alarme, a gente falou no início sobre a parte de alarme de incêndio, onde a gente vê também
condomínios e síndicos que procuram simplesmente por conta do alvará, né? Então, o alvará é como se fosse um enfeite ali, né? E aí, como é que tá? E se pegar fogo, será que aquele papel pendurado na parede vai apagar o fogo? E se alguém entende? Então, a gente vê questão de roubos, parafraseando tudo isso que a gente vem dizendo e comparando, roubos, onde é planejado por pessoas que talvez já até trabalhou em empresas de segurança. Um incêndio pode acontecer a qualquer tempo. Então, tudo tem que ser pensado. Na hora que você vai montar um sistema de controle de acesso, por exemplo, eu, Átila, além de ser eletrotécnico, sou eletromecânico e credenciado no Corpo de Bombeiro Militar, o que acontece? Eu visitei um prédio, foi lá, a gente falou de controle de acesso, fez o controle de acesso. Mas para sair do prédio, a pessoa tinha que passar o chaveirinho. Aí eu virei para a Cintia e falei assim, se pegar fogo, Como é que a faz? pessoa já chegou aqui embaixo. Ela vai voltar para pegar o chaveiro? Então, fez controle de acesso? Primeiro, portas. Portas tem que abrir para fora. A gente viu que no caso da Boate Kids, a porta abria para dentro. Pessoal, experimenta com alguém de vocês que está nos assistindo agora. Você consegue arrombar a sua casa de fora para dentro. Agora tenta abrir a porta do seu quarto agora de dentro para fora. Só se ela for instalada errada, porque ela está toda apoiada no marco. Porta de condomínio, que é pivotante, para fora. Aí você tem um motor deslizante lá. Beleza, o motor é deslizante, tem no break, tem bateria, mas tudo isso pode falhar. Na segurança, a gente tem que pensar em tudo. E o pior caso da segurança é a morte. Então, caixinha quebra-vidro com a chave de colocar o portão no manual do lado, para poder facilitar e, numa emergência, colocar o portão no manual. Portas pivotantes com fechadura eletromagnética. Botões de emergência que eu posso quebrar ele, arrebentar, ele libera as portas. Detalhe, integrado ao sistema de alarme e alarme de incêndio. E um outro detalhe muito importante, isso está lá nas normas, e se a gente for analisar, inclusive, a norma técnica do Corpo de Bombeiro Militar, isso está lá na NT10, e entre outras normas, a gente vê muitos prédios, inclusive, sem porteiro, Cioto. E eu tenho um prédio hoje que tem portaria presencial. E muitos prédios, de acordo com a altura, você vai entender o que eu estou falando, eles são dispensados de ter o sistema de alarme de incêndio, não confere? Sim, exato. Desde que ele tenha um porteiro lá. Tá lá na norma que na hora que ele não tem o porteiro, ele passa a ser obrigado a ter um sistema de alarme de incêndio. Claro. Então, não adianta o condomínio ir lá, contratar a Frostec e falar assim, eu vou ter aqui um controle de acesso. Então, por exemplo, eu citei um prédio em questão que foi tudo isso. Olha, vocês estão nos contratando, certo? Quer colocar o controle de acesso, portaria autônoma. Não vai ter porteiro, certo? Seu prédio não tem alarme de incêndio. Ah, mas nós somos dispensados. Não, tá aqui, ó. Não é mais dispensado a partir do momento que você tirou o porteiro. Agora você tem que ter um sistema de alarme de incêndio. Então é todo um conjunto que a gente tem que estar preparado, né? Então, fantástico essa nossa live aqui hoje. Eu gosto de participar e falar muito sobre isso. Eu tenho uma frase que eu falo, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E nossa missão está aqui hoje é levar esse conteúdo para os espectadores, né? E ouvindo profissionais, assim, você, o próprio Eduardo, esse compartilhamento de informações, sempre a gente tira algum insight que, olha, gatilho interessante para a gente aplicar no dia a dia e cumprir com a nossa missão, que é proporcionar segurança e bem-estar para as famílias. Maravilha. Agradeço muito ao Átila e ao Eduardo. Nós estamos com o nosso tempo já se encerrando. Ficaram muitas dúvidas ainda. Em breve a gente vai estar fazendo mais uma. Por exemplo, entendo que de tudo que eu ouvi hoje é fundamental se conciliar toda essa tecnologia com o treinamento, né? Não só de síndico, como dos moradores, como também do porteiro, né? Se não houver essa orientação técnica aí de uso, eu acho que todo o investimento vai acabar se perdendo, né? Nós temos, paralelo a isso, na questão da portaria virtual, a lei de proteção de dados, que está muito em voga aí, né? A empresa acaba tendo muitos dados dos condôminos, né? E acaba isso precisando de uma certa segurança. Eu acho que tudo isso são informações importantíssimas que a gente precisa levar mais num segundo programa. Então, agradeço muito
Átila fica com o tempo disponível para agradecimentos, o Eduardo na sequência. Pois não. Então, mais uma vez, agradecer pelo convite, agradecer pela oportunidade de trazer essas orientações. Peço que quem assistiu essa live aqui, que compartilhe, vai lá, chama aquele síndico que você conhece, olha, conteúdo interessante, né? Para poder levar orientação. Síndicos, sejam responsáveis, papel não salva a vida, o que salva é a prevenção e, em caso de sinistro, uma ação. Então, todo mundo tem que estar preparado para isso. Então, primeiramente, agradecer não só você, o Eduardo, mas também a todos que acompanharam e que agora vão fazer o trabalho de compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, porque se você compartilhar esse conteúdo aqui dessa live, se uma pessoa assistir um trecho e se ela colocar em prática e se salvar uma vida, você já fez muita coisa. Verdade. Eduardo. Pessoal, eu agradeço de verdade aí a participação. Foi a minha primeira, eu nunca fiz isso. Esse negócio de estar falando pela internet. Mas, de verdade, segurança é uma coisa gostosa de fazer. A gente se sentir seguro, dar segurança, né, às pessoas. Não tem pânico, não, sabe? E também não tem aquela receita de bolo. Cada caso é um caso, tá? Tem que se personalizar, sim, né? O meu amigo Átila aí foi muito pontual, né, no que ele falou. Os projetos, né? As pessoas não sentam para fazer o projeto e vai atropelando assim, e vão fazer assim. Não, é importante que o projeto é a coisa bacana, porque discute os erros antes de acontecer, né? Então, é muito bom o projeto e sem pânico. Nós estamos aí para responder todas as informações. Se a gente não saber, a gente vai procurar saber. Mas eu te falo que é difícil, porque já aconteceu de tudo com a gente, tá? É muito difícil. A gente acha graça quando acontece alguma coisa surpreendedora. Por exemplo, ninguém pensou nisso? Poderia ter pensado sim, tá? Então, é parar e pensar. Muitas vezes a pessoa até atrapalha os profissionais da área de segurança, que é tanto palpite, tanto puxadinha, né? Você fala, meu Deus, eu corro agora ou deixo para correr mais tarde, né? Mas, com tranquilidade, as pessoas erram menos, tá? Erram muito menos mesmo. E muitas vezes é melhor você não fazer um sistema de segurança. Gente, antigamente eu abraçava tudo, sabe? Não sei por quê, uma coisa meio infantil, mas hoje eu não abraço, não. Hoje, se não tiver o mínimo de possibilidade de dar certo, eu falo aí, eu volto amanhã, eu não volto não, tá? Eu falo, pode procurar outra empresa. Mas, de verdade, vamos, eu estou às ordens, tá? Se vocês precisarem, entra aí, faz pergunta e a gente responde. Um abraço, obrigado, senhor. Um abraço, Eduardo. Obrigado, Flávio. Só ressaltando a palavra do Eduardo, o planejamento ele é fundamental, né? A gente tem uma máxima na engenharia que, comparando com outras civilizações, né, o japonês ele planeja durante muito mais tempo do que executa, e executa com muito mais perfeição do que nós, né? Mas é fundamental o planejamento. E lembrando em cima do que o Átila disse, todo esse conteúdo ele está devidamente gravado no nosso Instagram, @engenhariaceuoto. O Instagram do Átila e do Eduardo também estão à disposição lá. Todos que tiverem alguma dúvida, quiserem rever o programa, quiserem indicar o programa, como comentou o Átila, é fundamental. Também sou da mesma ideia que ele, a gente podendo salvar uma vida, já vai ter valido a pena todo esse trabalho que a gente tem toda quarta-feira aqui em divulgação desse trabalho, né? Agradecer também, então, ao Átila, ao Eduardo, ao Sérgio Craveiro, né? Que, como disse, é a pessoa que conhece tudo em termos de condomínio, é a pessoa que está em todos os lugares do país ao mesmo tempo, tem uma capacidade enorme de orientar, ensinar aos síndicos, né? Aqueles síndicos, a gente brinca, síndico morador, síndico profissional, mas aqueles síndicos que são moradores que quiserem se tornar profissionais, é só procurar o Síndico Online, o Conase, o Sérgio Craveiro, que vai ter todas as orientações. Então,
Muito obrigado a todos, uma boa noite, e a gente volta com o complemento dessa terceira parte. Obrigado. Então,